Programa Agenda Médica. Oferecimento Laboratório Sabin PhD, Landgraf Odontologia Premier, Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Sintras. Medprev, saúde para toda a família. Agnus Dei, artigos religiosos católicos, Goiânia e Palmas. Bom dia! O nosso programa Agenda Médica, que se inicia nesta manhã de domingo, está cheio de informações e dicas boas para você, telespectador. Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher passou, mas a nutricionista Janaína Macedo vai nos dar dicas de como termos um cabelo brilhoso, unhas fortes e uma pele bem viçosa com alimentação saudável. E você sabia que boa parte das quedas acontece dentro de casa e quando a vítima é um idoso, a situação é muito mais preocupante? Quem vai falar sobre esse assunto conosco é a geriatra doutora Etienne Almeida. E lipo em HD. Uau, parece uma novidade muito boa, né? E nós já temos isso aqui na nossa cidade. O doutor Ícaro Samuel, que é cirurgião plástico, vai contar um pouquinho pra gente o que é essa lipo HD e quem é os candidatos para fazê-la. E no nosso quadro Saúde Bucal, a cirurgiã dentista, doutora Vívia Sestari, estará conosco e vai tirar muitas dúvidas sobre reabilitação estética e funcional. Portanto, fique comigo e confira que o nosso programa Agenda Médica só está começando. E para iniciarmos o nosso programa, que tal falarmos um pouquinho da nossa saúde, da saúde dos nossos cabelos, da nossa pele e o benefício que a alimentação envolve tudo isso. Quem vai falar sobre esse assunto com a gente é a nutricionista Janaína Macedo. Janaína, bom dia. Bom dia, Maiara. É um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Janaína já é de casa, né? Já vai sempre no nosso programa da rádio e está sendo um prazer ter você aqui na TV também. Como dia 8, né, recente agora, sexta-feira, foi o Dia Internacional da Mulher, ainda está em tempo da gente falar dos cuidados, né, da saúde da mulher, cabelo, unha, pele, tudo isso a gente gosta, né? E a alimentação ajuda, Janaína, nisso? Com certeza. A alimentação ajuda em tudo, Maiara, tudo. E não seria diferente para anexos, né, que é o que a gente chama de pele, unha e cabelo. E é claro que a alimentação, ela para melhorar a saúde e trazer essa estética de brinde, né? Então, quem quer ficar com o cabelo mais bonito, com uma pele mais viçosa, hidratada, né? E ter essa textura bonita, claro que tem que ter uma alimentação mais saudável e específica às vezes, né? Nem sempre a gente consegue uma total absorção, a gente chama isso de biodisponibilidade de nutrientes. Às vezes a gente não consegue essa absorção total da alimentação e a gente pode fazer isso com suplementação. Né? É claro que na nutrição a gente coloca alimentos específicos para isso. Por exemplo, as proteínas. Então a gente pode associar na alimentação, fazer uma alimentação proteica com menos carboidrato, né? Até porque quanto mais carga glicêmica, né? Uma alimentação com uma carga glicêmica muito alta vai provocar esse envelhecimento, essa queda de cabelo, o estresse também pode provocar isso. E aí então a gente coloca um pouquinho mais de proteína, controla essa carga glicêmica da dieta. E quando necessário, a gente faz a suplementação, né? E aí essa suplementação, ela vem para completar a alimentação. Mas é claro que a alimentação é imprescindível. Importante, né? Muito importante. Janaína, tem algumas pessoas que torcem o nariz para consumir, para comer legumes e verdura. Cenoura, beterraba, mas aí entra o lado vaidade da mulher, né? Com querer certeza. Um cabelo bonito, querer uma unha mais forte. Realmente os legumes, eles têm uma influência muito grande em relação a esse resultado, em cima desse resultado? Sempre. A salada e os legumes e as frutas também, né? Eles são ricos em vitaminas e minerais. E claro que a gente chama isso de cofator na nutrição, né? Então, eles aceleram todo o processo ou não. Então, quando não se come, não se tem uma alimentação variada em frutas, verduras e legumes, é claro que esse nutriente, essa vitamina, esse mineral que participa de todos os processos do seu corpo, não seria diferente para os anexos, pele, unha e cabelo, vai ficar deficiente, né? Então, aquela mulher que fala, ai, doutor, eu quero melhorar, o meu cabelo tá caindo demais, né? Qual mineral que eu tenho que consumir? Ai, me suplementa aí um zinco, um magnésio, né? E aí a mulherada já fala assim. Mas eu sempre indico realmente a alimentação.
Então tem que ter uma alimentação, é aquela velha história, variada, com cor diferente. Eu sempre peço 3 cores. Todo mundo consegue colocar no prato 3 cores. E um verde escuro, né? Que o verde escuro é importante, né? Tanto que o suco verde ficou saudável. E ficou famoso. Né? E ficou famoso. E realmente ele melhora muito essa estética dos anexos, sim. E a gente tem que fazer esse consumo ser ideal. Geralmente eu peço 2 vezes no dia, nas grandes refeições, as saladas, né, com essas 3 cores, um pratinho de sobremesa, o que equivale a 30% do prato, o que não é difícil para ninguém. E fazer a inserção das frutas nesses lanches intermediários. Que a gente pode individualizar isso de acordo com o paciente, né? Fazer ali uma fruta desidratada, uma fruta seca, que também tem muitos minerais. E é muito saboroso, é importante falar que é muito saboroso. Às vezes as pessoas também têm medo, nem prova e já acham que exatamente. É ruim, mas é muito saboroso. É uma inserção gostosa de fazer, porque a gente vai fazendo isso ali junto com o paciente, e aí desmistifica assim, já de cara com ele ali, bastante coisa. E aí ele, quando ele volta, ele fala, doutora, nossa, a minha disposição tá melhor, e eu tô percebendo que minha unha melhorou, a minha pele melhorou. É claro que isso vai acontecer a um longo prazo. Isso não é do dia para a noite, porque o corpo humano não funciona assim, né? E quando há necessidade, claro, se realmente for uma paciente que tiver dificuldade de se alimentar, a gente suplementa. Mas na nutrição, nós nutricionistas sempre prezamos por alimentação. Eu brinco, comida de verdade, gente. Que é bom. Muito bom. Muito bom. Janaína, as pessoas que são adeptas, né, ao veganismo, que está muito forte, inclusive. Sim. Você falou que é legal estar incluindo proteína para esse cabelo crescer melhor, mais saudável, ter brilho, a unha e tudo mais. Essa galera acaba não consumindo muita proteína em relação à carne, que é de fácil acesso, vamos falar assim, que todo mundo come, né? Difícil achar alguém que não gosta de carne. Como que eles conseguem suprir essa proteína? Maiara, nós não temos só a proteína animal. É claro que para algumas deficiências, principalmente, por exemplo, a anemia ou deficiência de ferro, a carne, que é uma proteína animal, ela é imprescindível. Mas nós não temos só a proteína animal, nós temos a proteína vegetal também. Então é importante inserir alguns outros alimentos que também satisfaçam esse aporte proteico que é importante para esse anexo. Entendeu? Então, por exemplo, inserir que tipo de alimento vegetal, por exemplo, a gente poderia inserir um grão de bico, um brócolis, colocar ali um tofu, né, um queijinho tofu, que também vai suprir aos poucos esse aporte proteico e com receita. E não foi suficiente, o que a gente faz? Não fechou o aminograma, porque o cabelo, a pele e a unha, ela tem ali a cadeia peptídica, né, que formado de aminoácidos. Quando esse paciente que é vegano não fechou aquele aminograma com a dieta, e a gente consegue ver isso no cálculo, a gente suplementa. Sim. E aí nós temos aí a proteína vegana que está no mercado e o consumo dela cada dia tem aumentado mais, que é justamente para suprir. Então nós podemos colocar, hoje em dia todo mundo é corrida, às vezes não fez uma compra, não está com aquele alimento preparado, porque às vezes exige um pouquinho mais de trabalho. A gente coloca essa suplementação. Uma proteína vegana, por exemplo, cairia muito bem, dependendo do caso. Mas é possível a gente fazer uma plant-based, que é a alimentação que a gente chama pro vegano, com esse aminograma completo. Janaína, então o que você pode deixar de dicas para os nossos telespectadores para ter uma unha mais forte, um cabelo mais brilhoso, uma pele mais viçosa? Fala pra gente. Não querendo ser cansativa, mas não tem jeito de fugir, né, Maiara, da alimentação saudável. Cabelo, pele e unha viçoso, cabelo viçoso como o seu, né, claro. Uma pele bonita, viçosa, brilhosa, uma unha forte, ela precisa de nutriente. Então tem que ter sim uma alimentação saudável, tem que fazer um consumo sim de frutas, verduras e legumes diariamente. Um suco verde cairia muito bem porque ele é rico em zinco. Os minerais que a gente consome menos tem no vegetal verde, então é importante sim, pelo menos uma vez por dia fazer o consumo desse suco verde. 30% do prato de salada e inserções pequenas de frutinhas desidratadas que são práticas, né? E manter o aminograma do seu dia, que é a proteína.
Se é um paciente vegano, fazer algumas combinações específicas, mas se for um paciente normal, se ele comer carne, proteína animal, também colocar uma porção de proteína sempre em algum horário do dia, de manhã, no almoço e no jantar. O ovo é muito bom, porque o ovo é rico em proteína, albumina, né? Querendo ou não, nós temos aí um perfil de aminoácidos muito bom, com alimentação saudável. Então eu acho que isso é possível se você tiver uma alimentação balanceada. Perfeito. E olha só, a Janaína atende em Goiânia, mas nos deu o presente de também vir aqui para nossa cidade. Então, uma vez por mês, é isso, Janaína? Isso, uma vez por mês. Quando que é a próxima data, deixa o telefone pro pessoal aí procurar você. Então, Mayara, tô fazendo ponte aérea agora, né? Goiânia, Palmas. Estou muito feliz com o retorno aqui em Palmas. E a minha próxima volta agora é dia 19 de abril. Então já tá aí. Quem quiser marcar, a gente vai colocar aqui no vídeo o telefone, o WhatsApp, tudo para vocês entrarem em contato com a Janaína. Minha querida, muito obrigada. Mais uma vez, quero deixar isso, que é um prazer entrevistar você. Eu fico muito feliz que você sempre vem com informação boa, leve, o jeito de falar, fácil da gente entender. Então, muito obrigada. Obrigada, foi um prazer. E nós vamos para as nossas dicas de saúde. Não sai daí não, que já já eu tô de volta. Você e sua família estão precisando de acesso fácil a consultas e exames? Então vem pro MedPrev. O cadastro é gratuito, você só paga quando usar e sempre com valores que cabem no seu bolso. Cuide da saúde da sua família de maneira inteligente. MedPrev, saúde para toda a família. Landgraf, Odontologia Premier. O Hospital Oswaldo Cruz comunica que está com especialista em urologia avançada no pronto atendimento de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. Realizando exames para homens e mulheres, com equipamento moderno, diagnóstico preciso, rápido e seguro. Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. A sua saúde é muito valiosa e, por isso, merece ser cuidada por quem entende do assunto. O Laboratório Sabin PhD é um laboratório de confiança que garante agilidade e precisão nos seus exames e um atendimento mais que diferenciado. Aqui, os investimentos em tecnologia são prioridade, sempre buscando oferecer a você o que há de melhor. São mais de 3.000 exames disponíveis e um rigoroso controle de qualidade. Estamos de braços abertos para te receber. Laboratório Sabin PhD. Sua vida merece nossa dedicação. Agnus Dei, artigos religiosos católicos, Goiânia e Palmas, fone 3225-2111. Estamos de volta e você aí de casa sabia que a maioria das quedas ocorre dentro de casa durante os afazeres diários? Pois é, parece um assunto muito banal, né? Mas as quedas, quando envolvem os idosos, é muito perigoso. Às vezes acontece hospitalização, internação e pode chegar até óbito. E quem vai falar sobre esse assunto conosco nessa manhã de domingo é a geriatra doutora Etienne Almeida. Doutora Etienne, bom dia. Olá, bom dia. Doutora Etienne, falar de queda às vezes parece tão pouco, né? Tão simples, mas como eu falei, quando envolve os idosos, doutora Etienne, aí a história muda, não é verdade? Com certeza. Então, queda é um problema de saúde muito importante, principalmente nos idosos, tanto até por conta das lesões que acontecem, então as lesões físicas, então ferimentos, pode ocorrer fraturas, né? Levar esse paciente à hospitalização, cirurgias, tempo prolongado, ficando muito acamado e, infelizmente, em alguns casos, até o óbito, como você até mencionou. Então, por isso, né, é um assunto muito importante. Doutora Etienne, o que é mais comum dentro de casa? Tá ali o idoso fazendo
ocorrer essa situação de queda? Então, a queda acontece na maior parte das vezes dentro de casa, né? Em ambientes, porque, né, nós passamos a maior parte do tempo em casa mesmo. Em ambientes externos, ela acontece, mas menos. Então, nós temos que ter muito cuidado com as armadilhas, né, que temos em casa. Então, calçados, uso de calçados inadequados, tapetes, né, que não tem a parte antiderrapante, usar corrimão, então tanto de um lado da escada quanto do outro também, evitar muitos objetos dentro de casa, que às vezes atrapalham, né, o próprio caminhar, né, a movimentação dentro de casa. Alguns animais também, né, podem propiciar, né, aumentar o risco de acidentes. Então, alguns fatores, então essas armadilhas que a gente acaba tendo dentro de casa, que nós temos que prestar muito bem atenção, e cada um acaba tendo determinado fator em casa e que pode ser evitável. Por isso que a queda é um problema de saúde, mas ele é muito importante porque ele pode ser evitado. Certo. Doutora Etienne, nós falamos, né, dos afazeres diários dentro de casa, mas às vezes o banho também pode ser um perigo, não é verdade? Sim, nós temos que tomar muito cuidado. Então, quem puder colocar então essas barras de apoio dentro do banheiro, então, tanto no box, às vezes ao lado do vaso sanitário, até para facilitar, né, a elevação, até mesmo aumentar, né, o vaso sanitário, colocar barra de apoio ao lado da pia, porque muitos dessas pessoas com mais de 60 anos têm algum outro problema de saúde associado, então, que talvez não esteja tão bem controlado, que seja alteração de pressão, alteração no açúcar, crises de tontura, uso de medicação errada, que podem levar essa pessoa a algum desequilíbrio ou algum quadro de tontura e, decorrente disso, vir a sofrer alguma queda. Eu ia até perguntar em relação a isso mesmo, doutora Etienne, se alguns medicamentos podem levar a pessoa a ter tontura e, consequentemente, uma queda. Acontece, então? Pode acontecer, às vezes, alguma medicação que aquela pessoa que teve algum efeito contrário. Sim. Ou alguma doença que esteja não tão bem controlada, né? Ou até uso em excesso de algumas medicações que possam causar esses sintomas, né? Então, de desequilíbrio, de tontura, e aí fazendo com que essa pessoa tenha um quadro de queda, principalmente dentro de casa. Certo. Doutora Etienne, então, a pessoa que caiu ou o idoso que caiu, o que imediatamente tem que fazer? Então, tem que chamar ajuda, né? Ficar parado, chamar ajuda, e esse outro acompanhante avaliar o que aconteceu, né? Se foi só uma queda sem nenhum problema, sem nenhuma repercussão mais séria. Agora, se perceber que teve lesão, que tem ou que tenha risco, né, de ter tido alguma lesão mais séria, aí chamar os serviços de emergência, né, para que possam auxiliar nesse resgate. Então, deixar a pessoa quietinha ali, não tentar levantar e chamar um socorro. Sim, com certeza. E o que pode estar fazendo então, doutora Etienne, para evitar essa situação de queda? Eu queria que você deixasse essas dicas para os nossos telespectadores. É muito importante, né, são essas dicas. Então, a gente tem que tomar cuidado, então, com esse nosso ambiente que nós temos dentro de casa, então evitar algumas coisas que possam prejudicar, melhorar também a nossa parte interna. Então, se nós temos uma boa alimentação, se nós estamos nutridos, a chance de ter fraqueza, de ter tontura diminui. Se nós cuidamos das nossas doenças, né, ou dos nossos problemas clínicos adequadamente, também diminuem a chance, né, de ocasionar essas quedas. Exercício físico, o fortalecimento muscular, né, a parte de equilíbrio são também muito importantes para que diminua a chance de ocorrer as quedas, ou caso elas ocorram, nós tenhamos vitalidade para poder se recuperar numa boa.
Doutora Etienne, é muito importante nós falarmos sobre esse assunto, porque ele é mais comum do que imaginamos, né? Você como médica, geriatra, sabe a importância, por isso que buscou e falou, ó, vamos levar esse tema, porque é muito importante, infelizmente é muito comum e a gente precisa dar uma atenção especial dentro de casa, tanto para as pessoas, né, que estão lá no nosso convívio, e como os idosos. Então, muito obrigada por estar mais uma vez conosco, é sempre um prazer entrevistá-la. Com certeza, e eu que agradeço também, né, de estar aqui na sua presença e também levando informação para todos. Muito obrigada. Obrigada. E agora nós vamos para as nossas dicas de saúde. Não sai daí não, que eu volto já. Agnus Dei, artigos religiosos católicos, Goiânia e Palmas, fone 3225-2111. O Hospital Oswaldo Cruz comunica que está com especialista em urologia avançada no pronto atendimento de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. Realizando exames para homens e mulheres, com equipamento moderno, diagnóstico preciso, rápido e seguro. Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. A sua saúde é muito valiosa e, por isso, merece ser cuidada por quem entende do assunto. O Laboratório Sabin PhD é um laboratório de confiança que garante agilidade e precisão nos seus exames e um atendimento mais que diferenciado. Aqui, os investimentos em tecnologia são prioridade, sempre buscando oferecer a você o que há de melhor. São mais de 3.000 exames disponíveis e um rigoroso controle de qualidade. Estamos de braços abertos para te receber. Laboratório Sabin PhD. Sua vida merece nossa dedicação. Landgraf, Odontologia Premier. Estamos de volta e você já pensou em eliminar aquelas dobrinhas de gordura do abdômen? E os pneuzinhos que ficam na cintura? Conhece a Lipo HD? Não? Pois o Dr. Ícaro Samuel está conosco no nosso programa Agenda Médica desse domingo e vai falar com a gente sobre esse assunto. Dr. Ícaro, bom dia. Bom dia, Maia. Prazer ser aqui. A gente fica feliz com você aqui, ainda mais que você é referência e falar de um assunto tão bacana. Eu achei o máximo quando nós convidamos você e falou, ó, vamos falar sobre Lipo HD, porque tá em alta, é novidade. E conta pra gente o que é, Dr. Ícaro, a Lipo HD. Então, a nossa lipoescultura acabou agora veio já numa tendência de uma evolução. O paciente hoje, a nossa cliente, ela não quer mais apenas um contorno corporal. Ela quer um contorno muscular, ela quer definir musculatura, ela quer ter um corpo atlético. É óbvio, isso é importante a gente elucidar, explicar para o nosso paciente, o nosso telespectador, de que isso não é a solução total. A gente sempre vai embasar em dietas, exercícios, a manutenção desse resultado. Porém, essa lipoescultura de alta definição veio realmente para mostrar o rebordo muscular, definir o corpo mais atlético. E isso a gente lipa e faz a lipoescultura, e aí tem vários nomes, a gente estava comentando sobre isso, né? A lipoescultura de alta definição, também chamada de Lipo Total Definer, que foi um colombiano, o Dr. Alfredo Royos, que foi o criador da técnica, no qual eu fui lá, aprendi com ele. O Dr. Alfredo Royos intitula essa técnica como Lipo Total Definer. Mas a gente já tem aqui no Brasil, abrasileirado, a Lipo HD de alta definição, a Lipo artesanal, até eles chamam Lipo artesanal, porque é muito metódico, é muito artesanal, não existe assim, vamos fazer, não, tem que ter o dom, tem que ter a arte de ver onde vai estar o músculo, definindo como se fosse a paciente, né? Isso é muito
pontual a gente elucidar, explicar que não existe uma receita de bolo, faz o abdômen trincado para todos, não. O abdômen é conforme o rebordo, a anatomia desse paciente, né? Conforme a musculatura dele. E qual que é a diferença da lipo-HD, doutor Ícaro, para lipoescultura ou lipoaspiração tradicional, que normalmente, né, na verdade, nós conhecemos? Então, a lipo tradicional, que já é há mais de 50 anos realizada, mais de 30 anos realizada, a gente tem uma lipo que vem evoluindo. A lipo a gente pensava como um contorno corporal, basicamente deixar a paciente com cintura, né? A gente nem falava em lipo de braço, não se falava em lipo de contorno mamário, não se falava em lipoescultura e lipoenxertia. A lipoenxertia hoje a gente antigamente só utilizava para glúteo. Hoje eu tenho um público de 20 a 30% de homens que vêm à nossa clínica buscar a lipo total definer, a lipoescultura de alta definição, e a gente promove também uma hipertrofia do peitoral com a lipoenxertia. Então a própria gordura, a gente além de lipoenxertar a região de glúteos, a gente lipoenxerta a região de peitoral, deixando ele mais proeminente, mais atlético, e lipoenxertia também de deltoide, de bíceps, da questão muscular. Essa lipoenxertia, esse volume extra, se perde? Não se perde. Esse volume, devido à técnica ser aprimorada, o compartimento onde essa gordura vai ser armazenada e decantado é estéril, tudo não entra em contato com o meio ambiente, essa gordura não se perde. Isso era uma grande dúvida. Mas eu vou lipoenxertar o glúteo e eu vou perder. Não, hoje não se perde mais. Então, bem bacana. Doutor Ícaro, é importante você falar que respeita a individualidade de cada corpo, porque lá no comecinho eu falei assim, vamos eliminar a gordurinha, né, os pneuzinhos ali, definir um pouquinho a cintura. Então, em relação ao homem, respeita o biotipo dele, o desenho do corpo dele, e não vai fazer cinturinha em homem, né, doutor Ícaro? Não. A gente dá um perfil atlético para esse homem, né, deixa ele definido. Existe a possibilidade de lipoenxertar glúteo, mas a lipoenxertia de glúteo masculina é diferente da feminina. A feminina fica aquele aspecto mais arredondado, o homem já é mais um aspecto em V, onde a gente lipoenxerta a região mais superior, né? Existe a lipoenxertia também de membros inferiores, que a gente não faz, mas o que mais tem feito também é lipoescultura de membros inferiores. Então, a gente lipa, eu sempre hoje, o Dr. Alfredo Roios, ele promove essa técnica desde a região cervical posterior, aquela gibinha, até a região de coxa e joelho, que a gente lipoesculpe, né? Realmente é artesanal, esculpindo o corpo. Cada detalhe, cada contorno, né? Com certeza. E lembrando sempre, né, gente, que isso não é um ato banal, não é uma coisa, qualquer um faz. Não, isso aí é anos, técnica, aprimoramento e, com certeza, a segurança. Isso é feito em ambiente hospitalar, com internação hospitalar, com avaliação pré-operatória, com uma equipe multidisciplinar e também um pós-operatório também diferenciado. Esse não é o mesmo pós-operatório de uma lipo tradicional, porque o pós-operatório de lipo total definer, a lipo de alta definição, tem áreas que fica muito fina, que precisa aderir no tecido na hora certa, no momento certo e de uma maneira que fique evidente o resultado, sem as complicações de fibrose, retração cicatricial e todas as complicações que a gente sabe que um pós-operatório mal feito pode acontecer. Eu ia até perguntar em relação a isso, doutor Ícaro, como toda a situação, todo o manuseio, como é feito, é totalmente diferente, como eu falei da lipoescultura e lipoaspiração que nós conhecemos. O pós-operatório, ele é mais demorado, é mais chatinho, precisa de um repouso a mais? O período de repouso é o mesmo, né? Então, assim, para quem está acostumado, quem já viu, quem sabe como é uma lipo tradicional, é mais ou menos o detalhe específico é o profissional que vai fazer essa drenagem. Esse tem que ter um aperfeiçoamento, uma melhor técnica de tratar esse paciente, porque, como eu disse, tem áreas em rebordos musculares, nos retos abdominais, onde fica o six-pack, que a gente chama o tanquinho, né?
fica muito fino mesmo. Então é uma área que tem que colar certo, de maneira certa, para não acontecer uma desconfiguração daquela região, né? Doutor Ícaro, a pergunta que eu vou fazer, eu tenho certeza que todo mundo que está em casa também está pensando a mesma coisa. Qual o perfil que pode estar fazendo a lipo HD? Precisa ser alguém que tem esse abdômen, que já faz, treina, é ativo, faz atividade física, que já tem ali um abdômen já definido, porque treina, mas não consegue ter aquela definição. Como que é? Qual o perfil de pessoa que pode estar fazendo a lipo HD? O nosso perfil desse paciente é o perfil que treina, que faz uma dieta. Eu sempre enfatizo essa lipo, qualquer lipo, não é para emagrecimento. É como nós havíamos comentado, o emagrecimento é prévio, dieta, exercício, um bom acompanhamento. Especificamente essa nossa lipo, o perfil é um perfil já atlético, ou seja, é um paciente que já vem treinando, mas chega um ponto que tem aquela gordura localizada que não consegue. Não perde, isso é verdade. Esse paciente é o ideal para a nossa lipo. Apesar de que essa amplitude de pacientes a gente pode, a partir de uma avaliação médica. O cirurgião total define, o cirurgião com especialidade, com um pré-requisito de lipo de alta definição vai avaliar. Eu sempre indico, quem vai no meu consultório, todo mundo tem que emagrecer, todo mundo tem que ter um perfil mais atlético, buscar, até porque... Saúde, né, doutor? Saúde. E esse paciente, eu sempre falo, a minha ideia é operar uma vez só, eu não quero fazer uma lipo por ano. Isso é o pior erro que um paciente pode vir procurar um cirurgião plástico, achando que vai ir, não tem problema, eu vou manter minha vida. Minha vida, engordo, ano que vem faço outro, e não é assim, né, doutor? Não é assim. Então, tu tem que treinar, ensinar o paciente, especificar, olha, essa lipo, até porque tem, como essas regiões de lipoenxertia, por exemplo, tu pode inflar demais e pode desconfigurar o corpo. Então, o que era para ficar bonito, né, não vai agradar. Doutor Ícaro, muito obrigada por estar com a gente, é sempre um prazer ter você conosco, espero voltar mais vezes. Próxima vez eu quero falar sobre prótese, né? Muito comum também. E olha, prótese na panturrilha, né, doutor Ícaro? Tem não só no seio, porque a gente conhece muito só no seio, mas tem panturrilha, tem outras áreas, glúteo e tudo mais. Então, doutor, já fica o convite aqui aberto para o doutor Ícaro voltar novamente ao nosso programa. Eu sempre adoro vir. Obrigada. Obrigado. E agora vamos para as nossas dicas de saúde. Não sai daí que no próximo bloco a gente volta com o nosso quadro de saúde bucal. O Hospital Oswaldo Cruz comunica que está com especialista em urologia avançada no pronto atendimento de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. Realizando exames para homens e mulheres, com equipamento moderno. Diagnóstico preciso, rápido e seguro. Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Você e sua família estão precisando de acesso fácil a consultas e exames? Então vem pro MedPrev. O cadastro é gratuito, você só paga quando usar e sempre com valores que cabem no seu bolso. Cuide da saúde da sua família de maneira inteligente. MedPrev, saúde para toda a família. Landgraf, Odontologia Premier. A sua saúde é muito valiosa e, por isso, merece ser cuidada por quem entende do assunto. O Laboratório Seibin PhD é um laboratório de confiança que garante agilidade e precisão nos seus exames e um atendimento mais que diferenciado. Aqui, os investimentos em tecnologia são prioridade, sempre buscando oferecer a você o que há de melhor. São mais de 3.000 exames disponíveis e um rigoroso controle de qualidade. Estamos de braços abertos para te receber. Laboratório Seibin PhD. Sua vida merece nossa dedicação. Agnus Dei, artigos religiosos católicos, Goiânia e Palmas, fone 3225-2111.
Estamos de volta e agora com o nosso quadro Saúde Bucal, nós iremos falar com a cirurgiã dentista, doutora Vívia Sestari, que atua na área de reabilitação estética e funcional e halitose. Doutora Vívia, bom dia. Bom dia, Maiara. Doutora Vívia, conta um pouquinho pra gente o que é essa reabilitação estética e funcional. Como que funciona, onde que atua, onde que mexe na nossa boca? A reabilitação estética e funcional é muito ampla. Toda a atuação dela envolve mexer praticamente em toda a boca, né? Depende do que é a necessidade do paciente. A minha área de atuação eu chamo de uma reabilitação direta. Direta por quê? Porque é feita em restauração em resina. Né? A maior parte das reabilitações, quando a gente fala em reabilitação, a gente fala em uma coisa extensa, né? Mexer na boca toda. A maior parte dos tratamentos são feitos em porcelana, né? E é um tratamento indireto que a gente chama, porque é através de um laboratório. A resina ela é feita diretamente na boca do paciente. Então não é necessário desgaste dos dentes. Na maior parte dos tratamentos eu apenas acrescento, a não ser que tenha cárie ou necessidade de remover alguma mancha, alguma coisa, aí é feito algum desgaste, né? Mas hoje, com a evolução das resinas, com materiais mais resistentes, a gente consegue fazer toda uma reabilitação, tanto aumento de dimensão vertical, que é esse tamanho da nossa boca, essa altura, que com o passar dos anos a gente vai perdendo. Com o passar dos anos de mastigação, bruxismo, apertamento, essa dimensão nossa, que chama dimensão vertical de oclusão, ela vai diminuindo. Por isso que a nossa boca vai ficando mais murcha, né? Vai tudo caindo. E aí a gente restabelece essa dimensão que foi perdida através de restaurações em resina. Doutora Vívia, as pessoas sempre buscam aquele sorriso de artista, né? Aqueles dentes branquinhos, mas muita gente tem o receio de desgastar o dente ou qualquer outra coisa que danifique, vamos usar esse termo dente, sim, como, né, o uso da lente ou às vezes faceta. A gente consegue então aquele dente, aquele sorriso bonito com as restaurações em resina? Consegue sim, a gente consegue um final estético muito bonito em resina também. Clarear, inclusive, em resina. Se eu consigo mexer em todos os dentes, toda essa bateria anterior, eu posso colocar uma cor na cor que o paciente quer. É lógico que hoje a gente busca uma naturalidade, né? Eu não sou a favor de um dente muito branco que chega lá na esquina, as pessoas percebem, porque não é natural. Não fica natural, isso não fica natural, né? Então, a gente pode conseguir um bom clareamento e um brilho nesse sorriso. Eu vejo assim, o que eu convivo no consultório, com início e final de tratamento, como muda a pessoa. E isso daí é muito gratificante pra gente como profissional, né? Então você chega lá, uma paciente que tem um dentinho pequeno, que envelhece o rosto dela. Então quando a gente aumenta, quando a pessoa abre a boca, aparece um pouco do dente, isso dá uma melhorada na autoestima que é maravilhosa. Aquela conversa de que o sorriso é o cartão de visita, não é mentira, né, doutora exatamente. Vivi? Quando tá tudo certinho, a gente muda, né? A estima muda. Muda demais. E o tratamento em resina, ele é um pouco mais acessível também do que um tratamento em porcelana. Né? E assim, e essa questão do desgaste, não haver o desgaste, de preservar a estrutura, isso pra mim é muito importante. É algo que eu queria que fosse feito comigo, né? Então eu gosto de oferecer esse tratamento para o paciente. Na clínica onde eu trabalho, a gente tem todas as especialidades. A gente faz esse tratamento em facetas, mesmo porque tem indicações que é só porcelana que vai resolver, né? E o tratamento, o diferencial desse tratamento, além de um preço mais acessível, em relação à porcelana, que a porcelana também tem uma dureza muito maior e uma durabilidade muito maior. O tratamento em resina, ele tem uma durabilidade boa para um paciente que é cuidadoso, para um paciente que não tem bruxismo, que um paciente que não aperta os dentes. Então, assim, tem todo um tratamento para esses casos também, né? Por isso que a gente tem que realmente avaliar cada caso, ver a indicação, qual que é, e encaminhar esse paciente. Doutora Vívia, você falou da durabilidade, né, da porcelana. E a resina, como que funciona? Como que é a resistência da resina? É uma resistência muito boa. Eu tenho pacientes que estou acompanhando há 10 anos, que tem resina, né? Então,
é um paciente que é controlado. Ele usa uma placa. A hora que eu termino, se é uma reabilitação, se houve um aumento, porque esse paciente antes tinha um desgaste muito grande, eu preciso de algum material que vá barrar esse desgaste. A própria reabilitação já diminui o desgaste, mas eu sempre termino com uma placa meio relaxante, para que esse paciente preserve essa estrutura. Então, assim, na literatura o que a gente vê é que a resina dura em média de 5 a 10 anos e a porcelana deve durar mais de 10 anos. É lógico que a gente fala de um organismo vivo, difícil a gente dar uma data, um prazo, né? Exato, depende de cada pessoa. Gente, a doutora Vívia também é especialista em halitose, já teve no nosso programa, nós focamos, né, uma entrevista lá atrás sobre a halitose. Isso. Mas como ela está aqui, vou aproveitar. Doutora Vívia, o que você tem a nos dizer sobre a halitose? Maiara, a halitose é uma área da odontologia que me dá prazer de trabalhar, porque é muito relevante, né? Então, assim, se a gente imaginar que hoje em dia de 30% da população tem problema com mau hálito, né? Que é o nome mais popular da halitose. É muito grande, né? Muita gente. Então, em cada 10 pessoas, 3 têm mau hálito. Grande parte dessas pessoas não sabe que tem mau hálito. Então, precisa de alguém que avise. Então, a gente tem que ter uma rede de relacionamentos que sejam confiáveis, né? Que avise. Então, assim, a dica que eu dou é para, se você tem alguém perto que tem, ache uma maneira, né? Que seja suave, que seja amorosa, porque é uma situação bem delicada, desconfortável, exatamente. Então, eu queria, doutora Vívia, que você deixasse o telefone, porque aqui na nossa cidade, né, nosso estado, a doutora Vívia é uma das especialistas realmente, né, em relação à halitose. Então, tem que buscar o especialista, principalmente nessa situação, porque é um problema de saúde e tem cura, gente. É verdade, tem tratamento. A gente faz o controle e o hálito fica delicioso. Eu atendo na Clínica Estética Bucal e lá o telefone 3215-3390. Aí vou deixar meu e-mail também, para quem quiser tirar alguma dúvida, pode mandar. Tá ok. Doutora Vívia, muito obrigada por estar conosco mais uma vez. Obrigada. É sempre uma honra ter você com a gente. Muito obrigada. Obrigada, Maiara. Eu que agradeço. Obrigada. E o nosso programa Agenda Médica chegou ao fim e eu quero agradecer a todos os profissionais que junto comigo fazemos o melhor para você, telespectador, sempre te levando muita informação e qualidade de vida. E se você é de casa e perdeu algum dos nossos programas, é só entrar no nosso canal no YouTube ou nas nossas redes sociais. E te lembrando que no próximo sábado, a partir de meio-dia, nós temos um encontro marcado na Rádio Jovem Palmas FM 104,7 e, é claro, todas as manhãs de domingo, a partir das 10 da manhã, aqui no SBT. Portanto, encontro marcado e até lá! Programa Agenda Médica. Oferecimento Laboratório Sabin PhD, Landgraf Odontologia Premier, Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Sintras. Medprev, saúde para toda a família. Agnus Dei, artigos religiosos católicos, Goiânia e Palmas, fone 3225-2111.